Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pegar para nossa meditação, hoje, no nosso devocional, uma leitura que tem Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero nessa manhã parar aqui para a nossa meditação e analisar um ponto. O que nós estamos fazendo para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo na terra? Nós temos um percentual muito alto da igreja, um percentual muito alto dos crentes, que estão se preocupando simplesmente com a vida material, com a sua correria. Tudo bem, às vezes participam de um culto ou de outro, às vezes se lembram que precisam ir na igreja e vai em um culto. Mas eu quero te perguntar uma coisa: o que nós estamos fazendo realmente para propagar o Evangelho de Jesus? O livro de Atos, o escritor é Lucas que escreve esse livro, e se você observar, quando ele faz a abertura do Evangelho de Lucas também, ele escreve a esse mesmo cidadão chamado Teófilo. Por isso é muito fácil de identificar quem é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala assim: eu fiz o primeiro tratado. O primeiro tratado que ele fez foi justamente escrever o Evangelho que nós chamamos de Evangelho escrito por Lucas, certo? O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. O que ele se preocupou naquele Evangelho? De falar de Jesus desde o seu nascimento até o momento em que foi recebido nos céus, em que ele subiu e que ele foi tomado de entre os homens, certo? E agora ele continua dizendo o seguinte, que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Essa expressão começou, ela é muito significativa para mim e para você. Por quê? Porque se Jesus começou a fazer e começou a ensinar, certamente ele não teve tempo de terminar a sua obra na terra. O livro de Atos, a palavra atos dos apóstolos, quer dizer ações dos apóstolos ou atitude dos apóstolos, demonstra que os apóstolos estavam responsáveis agora de continuar a fazer o que Jesus começou a fazer e a continuar a ensinar o que Jesus havia começado a ensinar. Os apóstolos também não terminaram de fazer tudo que precisava e não terminaram de ensinar tudo que precisava ser ensinado. Então, é muito atual essa palavra e essa expressão que ela chegou aos nossos tempos, dizendo que eu e você temos que continuar fazendo o que Jesus começou a fazer e nós devemos continuar a ensinar o que Jesus começou a ensinar. Você pode me dizer: pastor, eu tenho muita dificuldade para pregar para as pessoas, para falar do Evangelho para alguém. Primeiro, ninguém nunca vai conseguir fazer as obras de Cristo se não mergulhar na vida que ele estava mergulhado. Cristo, ele abriu mão de tudo para viver a vida do Evangelho que ele havia de pregar. Jesus estava disposto a abrir mão. Lá em Filipenses diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, veio habitar entre nós para ministrar uma palavra de salvação à humanidade. Às vezes nós não podemos ou nós não aprendemos o suficiente porque nós não nos dedicamos o suficiente. Às vezes eu impressiono na igreja, quando a gente prega uma mensagem, explica uma mensagem, algumas pessoas não absorvem nada dela. Eu não sei se elas não fazem isso porque elas não querem aprender ou é porque elas não têm nenhuma motivação de dar atenção àquilo que está sendo ensinado e elas se acomodam simplesmente à situação de estar participando de um culto, de estar batendo o cartão e dizer: olha,
fiz minha presença, vi uma vez na semana na igreja e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque se nós temos que continuar fazendo ou continuar ensinando aquilo que Cristo começou, naturalmente nós vamos ter que crescer na nossa vida cristã. Nós vamos ter que passar por um crescimento. E nós só vamos crescer alguma coisa se nós nos dedicarmos a isso. É interessante como nós somos dedicados às nossas profissões. Como nós somos dedicados a uma profissão que nos rende dinheiro. E como nós somos descuidados com aquilo que salva a nossa alma. Como que nós somos dedicados às coisas do nosso dia a dia que nos levam a construir um reino nesse mundo. E como nós somos desinteressados das coisas que realmente permanecem pela eternidade. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, que essa responsabilidade de continuar pregando e fazendo a obra de Cristo, ela é minha e ela é tua. E nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para essa questão. Olha, Jesus se dedicou muito à oração. Portanto, ele tinha poder para curar os enfermos. Jesus se dedicou muito ao estudo, a aprender, a saber as sagradas letras, porque isso era um conceito, isso é um conceito que existe no judaísmo. Uma criança de 4, 5 anos de idade, ela já sabe quais a Torá de cor. E nós não temos essa disciplina no nosso meio. No Evangelho, nossas crianças basicamente aprendem quase nada. Os pais sabem quase nada para ensinar para os filhos. E Jesus ele nasceu no regime onde ele tinha de aprender. E realmente ele aprendeu. Eu quero te falar nessa manhã que nós temos que continuar a obra que Cristo começou. E nós vamos despertar a nossa vida para isso. O Evangelho não é para ser pregado simplesmente por pastores. A grande comissão que Jesus deu, ela não foi dada simplesmente aos obreiros da igreja. Não. A grande comissão ela é dada a todos os cristãos. A todas as pessoas que aceitarem a Jesus, elas recebem também a comissão de serem pregadores do Evangelho. Alguém um dia me disse, pastor, mas eu não tenho palavras. Eu falo assim, olha, a palavra que te salva é a palavra que salva mais alguém. Aquilo que alcançou teu coração, aquilo que mudou tua vida, é o suficiente para mudar a vida de outra pessoa. Então, na verdade, por menos que a pessoa esteja, ela tem um material dentro de si, uma pessoa salva, um material dentro de si que possa salvar outras pessoas. E eu quero te convidar nessa manhã, nesse dia, para que você desperte a tua vida e se preocupe em ser um pregador do Evangelho. Se você não tem conhecimento, busca. Se você não tem entendimento suficiente das Escrituras, pois procure aprender. Procure desenvolver o seu intelecto dentro das coisas de Deus, porque você está usando ele muito bem para aquilo que é temporal. Mas comece a usar para aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que transcende a morte, transcende o limite dessa vida e chega na eternidade com Deus. Eu quero te dar um conselho, busque a Deus, aprenda de Deus e vamos continuar ensinando e fazendo a obra que Cristo começou a fazer, porque essa é a nossa missão e a nossa obrigação. Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aquele que não crê será condenado, mas aquele que crê e for batizado será salvo. Então, está na minha mão, está na sua mão, a possibilidade de nós povoarmos o reino dos céus. Está na minha mão e na tua mão a possibilidade de nós levarmos muitas pessoas à vida eterna com Deus. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso coração, e entender que todos nós temos essa comissão. Pare de correr tanto atrás dessa vida aqui e corra um pouco atrás da eternidade. Porque a Bíblia diz que aquele que ajunta tesouros aqui, o ladrão rouba, a ferrugem corrói ou a traça come. Mas aquele que planta, aquele que junta um tesouro nos céus, aquele que junta um tesouro na eternidade, os ladrões não podem roubar, a traça não pode roer e a ferrugem não pode destruir. Pense em qual a riqueza que você está juntando. Porque aonde você ajunta a sua riqueza, é aí que estará o teu coração. Que Deus te abençoe nesse dia. E seja mais um pregador dessa palavra, seja alguém que faça a obra de Deus, a obra que Cristo começou. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.